4 casos de adultério chocantes de líderes religiosos dos últimos anos. Eu trago aqui para vocês no canal agora. Eu devo dizer, não é com satisfação que eu trago esse vídeo para vocês, aliás, não é com satisfação que eu trago e venho trazendo outros vídeos aqui para vocês no canal, mas infelizmente o índice de divórcios, não só no Brasil, mas no mundo, tem aumentado muito, levando a várias destruições de casamentos e famílias e, consequentemente, de pais, esposos e esposas futuramente. Só no Brasil, de 2021 até 2023, foram registrados 440.000,8 casos de divórcio, uma alta de 4,9 em relação à pandemia, ou seja, no período da pandemia houveram muitos divórcios, mas em 2023 ainda houve um aumento ainda mais. Em 2024 essa alta deu uma guinada, deu uma baixada, mas mesmo assim ainda existem muitos escândalos acontecendo, principalmente no meio religioso, para nossa tristeza. Eu sei que é um assunto delicado, mas infelizmente ou felizmente assuntos delicados e desconfortáveis também são necessários para que a gente possa tomar alguns cuidados e prosseguir na caminhada de fé. Eu não quero comentar os 4 casos de forma detalhada, se aprofundando no assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas vou comentar 4 adultérios chocantes que aconteceram de líderes religiosos nos últimos anos. Então vou ser superficial nas informações, mas são fatos. Esses escândalos, infelizmente, envolvendo adultérios aconteceram, e vocês podem pesquisar aí no Google, pesquisar, outros canais trouxeram na época, nos anos em que aconteceram esses escândalos. Inclusive tem um mais recente que eu tenho aqui no canal, vai passar nos cards no sinal, vocês podem conferir lá depois. O primeiro caso de adultério foi do pastor Neil Barreto, ele que era pastor há 30 anos da Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro, e foi descoberto um adultério com uma das participantes do Ministério de Louvor. Esse relacionamento já vinha de longa data, a cunhada dela acompanhou, e quando ela engravidou deste adultério, desta relação que já vinha perdurando por longos anos, o Neil Barreto conversou com ela pedindo para que ela tirasse ou fizesse um aborto daquele filho. Ela não fez, obviamente. A filha do Neil Barreto nasceu. Posteriormente, o marido descobriu, pediu o exame de DNA, que foi feito o exame de DNA dele, comprovando que ele não era o pai, no caso o marido, que foi traído pela esposa com o Neil Barreto, e algum tempo depois, o Neil Barreto fez o exame de DNA, confirmando a paternidade da menina. Ele não quis assumir nenhum tipo de responsabilidade paterna, ela que já havia sido registrada pelo outro pai, o pai de criação, pensando que era dele o filho, mas depois descobriu que não era. O Neil Barreto, depois desse escândalo, pediu exoneração do cargo de pastor e se afastou também, inclusive, do ministério pastoral, exercendo somente a sua profissão de formação, que é a psicanálise, e não voltou mais. Ele que fez alguns movimentos pró-esquerda, foi a favor da legalização das drogas, inclusive voltou assinando, aprovando a legalização ou descriminalização das drogas, e depois disso ele deu uma sumida das redes sociais. Ele, que sempre foi muito polêmico e de forma muito autoritária nos seus discursos, quem não lembra do Neil Barreto falando a respeito do dizimista, que quem não era dizimista não tinha o direito de sentar nos bancos, não tinha o direito de estar dentro do templo, não tinha o direito nem de estar no terreno da igreja, que devia ser homem, assumir responsabilidades, enfim. O fato é que neste tempo em que ele desse sermão para os não dizimistas, colocando uma visão autoritária de dízimo obrigatório para as pessoas, ele já estava com relação com essa moça do Ministério de Louvor, infelizmente, e muitos apontam que ele tinha já outras relações, e pior ainda, há rumores que dizem que a esposa do Neil Barreto é que fazia a ponte para ele se relacionar com essas pessoas, com essas mulheres, essas jovens. Inclusive, no próprio depoimento dele, ao pedir perdão, ele expõe outros casos de adultério dele, inclusive fazendo uma homenagem para a esposa dele. Olha só que loucura. Pois é, esse é o caso do Neil Barreto. O segundo caso de adultério é do caso Thiago Santana, ou Thiago Alicerce, conhecido popularmente. Ele ficou famoso nas redes sociais, em podcasts, pelas suas falas, e depois foi descoberto o adultério, que era com uma mulher casada da sua igreja. Aliás, todos esses casos de adultério eram com mulheres casadas, e um dos últimos casos vai chocar você ainda mais. No caso do Thiago Alicerce, ele mantinha um relacionamento extraconjugal há pouco mais de um ano, e esse relacionamento foi descoberto pelo marido da moça que o Thiago Alicerce pastoreava. Ele começou a observar comportamentos estranhos na esposa, algumas saídas, algumas conversas no WhatsApp, e resolve investigar, descobrindo então que a esposa dele trocava mensagens sensuais, fotos e vídeos para o Thiago Alicerce. O homem que fez a denúncia, no caso o Alex, ex-marido da Amanda, que era a mulher que estava mantendo o caso extraconjugal, o Thiago Alicerce já havia tido um caso com uma ex-namorada dele há um tempo atrás. Eu não sei se foi namorada ou se foi namorada. Mas fato é que o Alex acusa o Thiago de ser reincidente, e segundo palavras do Alex, abre aspas, que ele gosta de pegar as menininhas novinhas, fecha aspas. Então esse caso gerou muito escândalo. O Thiago Alicerce teve conversas de áudio vazadas, onde ele fala com a moça, a Amanda, para ela não contar para ninguém, para não estragar a vida dele, para não estragar a vida de ambos, mas fato é que os fatos vieram na internet, e isso fez com que a imagem do Thiago Alicerce fosse muito manchada através dessa atitude, desse pecado dele, e depois disso ele desapareceu um pouco. O terceiro e os últimos casos de adultério são um pouco mais delicados. O caso mais
recente, que já foi esse ano de 2026, foi o do pastor americano Philip Yancey. Inclusive, o reverendo Augusto Nicodemus gravou um vídeo falando a respeito dessa confissão do pastor Philip Yancey, ele que é um escritor, ele também era colunista, foi repórter, começou a sua carreira pública em 71, e desde então ele escreveu vários livros, como Maravilhosa Graça, que foi traduzido e vendeu bilhões de exemplares. Ele que era um pastor referência neste ano de 2026, ele mandou um e-mail para o CT, que é o Cristianismo do Dia, confessando uma relação extraconjugal. A gente não pode nem dizer que é um adultério, mas foi uma relação, uma vida construída à margem do seu casamento há 8 anos com uma mulher casada. Ele, na mensagem, admite o seu pecado e agora ele se afastaria das redes sociais, do ministério pastoral, pararia de dar palestras também e de escrever livros e tentaria viver um pouco, ou vai tentar viver um pouco agora, aquilo que ele tanto escreveu. Ele pede perdão porque causou o sofrimento e destruição não só da família dele, mas da família da mulher que ele tinha um caso também. Ele disse que não traria muitas informações, e realmente nós não temos muitas informações sobre o caso do Philip Yancey. Ele disse que não falaria muito para preservar a outra família, o marido da mulher, enfim. A esposa dele perdoou, eles continuam casados, são casados há 55 anos, e agora eles vão entrar em um tipo de uma preservação, se reservando das redes sociais para dar foco só no casamento e, enfim, tratar essa ferida que passou. O reverendo Augusto Nicodemus fez um vídeo, gravou algumas reflexões sobre esse caso do Philip Yancey, que abalou muito, principalmente por ele ser reconhecido mundialmente, um pastor muito influente através dos seus livros, e é um caso muito triste que chegou até aqui ao Brasil há poucos dias. E o último caso é, com certeza, o mais delicado e o mais chocante, que é o caso do adultério do pastor Salles Batista, que não envolve só o pastor Salles Batista, mas envolve toda a família. O pastor Salles Batista, que é vice-presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Pará, que inclusive a chapa do pastor Salles Batista havia ganhado, eles foram reeleitos no final, agora de 2025. O pastor Salles Batista até deu uma entrevista falando sobre a importância da vitória da chapa deles, não só para a igreja, mas para todo o estado do Pará. Porém, logo depois disso surge uma bomba, um grande escândalo. A esposa do Salles Batista desconfiou, desconfiava, vinha desconfiando, porque algumas câmeras da sua casa haviam sido desativadas. Todas as vezes em que ela ia viajar, essas câmeras eram desativadas, e ela contratou um detetive particular que instalou outras câmeras, e aí ela viu, infelizmente, que o pastor Salles Batista estava tendo um caso extraconjugal com a sua própria nora, a esposa do seu filho. E essa história ela só vai ficando mais chocante porque, posteriormente, a mãe descobre que o próprio filho é quem levava a esposa para manter essa relação extraconjugal com o seu próprio marido, o pastor Salles Batista. Fontes apontam que o filho do pastor Salles Batista tinha o interesse de expor o pai nesse relacionamento extraconjugal para fragilizar a autoridade dele na igreja, na família, e de certa forma ameaçá-lo com esse caso que ele tinha agora com a filha, por interesse, por causa do patrimônio da família. Interesse esse que ele detinha ou queria deter só para ele, esquecendo-se até de uma irmã que havia tido um caso delicado na saúde, e ele estava tentando pegar o patrimônio só para si. Com este caso todo, segundo fontes de colunas e meios de comunicação que cobriram esse caso no Pará, disseram que a intenção do filho do Salles Batista, com esse caso de adultério, era posteriormente a isso, tramar a própria mãe e culpabilizar o seu pai, Salles Batista. Ou seja, na cabeça dele era o seguinte: o meu pai vai descobrir que a minha mãe descobriu o caso de adultério, e como uma forma de se proteger, vai a minha mãe. As grandes mídias vão ouvir o caso, não vão pensar outra coisa senão isso. O marido descobriu ela para preservar a sua autoridade e o seu cargo de pastor. Todos esses pastores eles foram afastados ou exonerados ou desligados dos cargos de pastores, substituídos por outros pastores. Alguns deles tiveram que admitir ou foram forçados a admitir porque foram expostos. Outros, como é o caso do Philip Yancey, veio a público e admitiu, ou melhor, informou aos seus superiores do que estava acontecendo, ou melhor, os seus colegas de trabalho, seus irmãos em Cristo, mas fato é que nós também não sabemos se foi isso que de fato aconteceu. Há muito poucas informações sobre o caso do Philip Yancey. Ele havia mantido uma relação extraconjugal de 8 anos, então não se sabe o que houve antes da admissão do seu pecado, não se sabe se houve uma crise, não se sabe se esse relacionamento continuou, terminou, enfim, não se sabe. Assim como alguns outros que foram expostos e tiveram que admitir, como foi o caso do Tiago Exército, do Neil Barreto, como foi o caso do Salles Batista, mas nós devemos olhar para esses acontecimentos, queridos, não com um olhar de julgamento ou de superioridade. A minha intenção ao trazer esses escândalos aqui no canal não é para expor ainda mais esses casos, expor essas pessoas, expor o pecado deles ou me colocando como superior. Nós devemos olhar com temor essa situação e saber que todos nós
estamos sujeitos a isso, que devemos vigiar ainda mais, principalmente para os que são casados. A palavra do Senhor nos diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, se nós estamos de pé e a Bíblia nos manda vigiar, é porque há uma possibilidade real de nós cairmos. E, infelizmente, a cultura do mundo, a cultura ímpia, é desfazer os princípios do casamento, é desfazer a família, é desconstruir a masculinidade que o Senhor depositou no homem e na mulher, cada um para fazer o seu papel dentro da construção familiar. Então nós devemos vigiar porque nós também estamos sujeitos a esse pecado. A minha intenção é para que nós nos despertemos, porque isto também, apesar de ser muito triste, é cumprimento da palavra. O Senhor disse que a sua volta seria cercada por escândalos. Então, a desestruturação da família, a desestruturação da economia, né, das relações internacionais, todos esses cumprimentos que estão nos escandalizando e nos abalando em até certo nível, é o cumprimento da palavra do Senhor. É preciso que se cumpra para que Cristo volte, que nós sejamos a luz através da palavra de Deus, que nós sejamos uma luz em exemplo de vivência a cada dia, para que o Senhor nos dê graça e nos fortaleça, para que a gente continue firme, testemunhando fielmente a verdade do Evangelho. Porque, como o reverendo Augusto Nicodemos bem disse, a mensagem ela é maior do que o mensageiro. Então, ainda que nós falhemos, né, no anunciar dessa mensagem, não quer dizer que ela seja falsa ou não seja digna de aceitação. E no caso, a mensagem é o Evangelho que se baseia na pessoa de Cristo Jesus e ele é digno de toda aceitação. Por mais que estes homens falharam, por mais que algum homem nós venhamos ainda a falhar, mas o Senhor ele permanece infalível e permanece fiel no que diz respeito à sua palavra sobre cada um de nós. Eu gostaria de fazer com você a oração de Jesus que ele fez com os discípulos, que é a oração do Pai Nosso, porque nesta oração ele diz que o Senhor nos livre do mal, que nós seremos tentados, expostos à tentação, mas que nós sejamos livrados do mal. Então, se você crê nessa oração, deixa aqui nos comentários um amém, deixa a sua opinião também aqui nos comentários. O que você acha desses casos? Te chocou também? Te surpreendeu? Você conhece outros casos de escândalos que também foram muito chocantes para a comunidade evangélica e também numa esfera geral? Deixa aqui nos comentários, compartilhe com um amigo, deixe seu like e principalmente se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante, me ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês e o YouTube também vai entender que esse conteúdo é relevante. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E vamos à oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como é também no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.